Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à quinta temporada do Brothers and Founders. Espero que vocês tenham tido um bom começo de ano. A gente está muito feliz hoje, muito boa companhia. Eu sou a Renata Beth, uma das fundadoras da Talent Academy, que é uma plataforma de sucesso do colaborador. E a gente vem, ao longo dos últimos 5 anos, transformando a gestão de pessoas nas organizações Brasil afora. E junto ao meu irmão e sócio Maurício Betti, a gente apresenta esse podcast com muita troca e aprendizado. Aqui a gente conversa sobre muitos assuntos, né, diferentes, ligados ao universo de pessoas e cultura nas organizações, sempre na companhia dos melhores especialistas. E no episódio de hoje, que a gente inaugura com chave de ouro a nova temporada do Brothers and Founders, quem está aqui com a gente não é somente uma, mas duas grandes especialistas apaixonadas por pessoas, tanto quanto nós. A Cíntia Oliveira e a Letícia Januário, elas atuam na área de pessoas e cultura do Nubank, né, desse grande unicórnio que todo mundo já ouviu falar, que vem revolucionando o segmento de serviços financeiros no Brasil. E a Letícia com o foco mais em recrutamento e a Cíntia em diversidade, equidade e inclusão. Além disso, elas são sócias fundadoras da Black HR Brasil, que é uma consultoria de RH que vem construindo novas possibilidades de futuro para profissionais pretos e transforma o mercado da gestão de pessoas também com esse trabalho. Bom, gente, como a gente tem muito o que conversar, esse bate-papo vai ser dividido em duas partes, tá? As duas convidadas vão estar presentes nas duas partes, mas cada uma vai ser voltada para o foco do trabalho de uma ou outra especialista. Então, claro, a gente vai ter contribuição de ambas para tornar essa conversa ainda mais rica. É sempre muito legal quando a gente tem mais gente envolvida aqui no nosso podcast. E eu vou pedir para a Cíntia começar se apresentando, contar um pouquinho de você, da sua vivência, da sua experiência, e já entrando na primeira pergunta, que é da sua área, né? Você como líder global de DEI no Nubank, o que significa, né, desde começar pela sigla mesmo, ou formas que as pessoas falam dessa área, o que significa isso dentro de uma organização tão grande quanto a que você atua hoje, e depois a gente continua o nosso bate-papo falando um pouquinho mais desse tema que a gente já abordou antes no nosso podcast, e a gente sabe o quanto é importante, por mais que a gente fale muito, é um assunto ainda muito novo, né? Sim, com certeza. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Como você bem mencionou, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou uma mulher negra. Agora eu estou com meu cabelo curtinho, um cabelo platinado, loiro. Eu uso óculos de grau com armação preta. Estou bem maquiada, batom, rímel, blush, base. Estou com um colar também, né, embanhado aí a ouro. Estou com um anel também de acessório, um relógio. Estou usando um cropped marrom, uma calça jeans e um tênis, tá? Então, só me audiodescrevendo brevemente, né? Não sei se todas as pessoas já estão, né, habituadas a fazer audiodescrição, a fazer, a trazer acessibilidade, e diversidade e inclusão é sobre isso. É sobre todas as pessoas, né? Que a gente inclua todas as pessoas, por isso que eu sempre começo me audiodescrevendo também, além de me apresentando. Bom, eu já estou na área de diversidade e inclusão há uns mais de 5 anos, né? Atuando oficialmente com diversidade e inclusão há uns 5 anos, né? Uns 4, 3 anos, os últimos 3 anos eu faço só diversidade e inclusão. Minha jornada começou com recepção, né? Eu trabalhei minha vida toda, não minha vida toda, mas meu primeiro emprego foi como recepcionista de um salão de beleza, e aí eu falo que foi a partir daí que eu entendi a importância de diversidade e inclusão com pessoas aliadas, inclusive, que é aquela parte onde o LinkedIn não mostra, né? A gente mostra ali os nossos cargos, as nossas atribuições, mas o que está por trás? Como que a gente pode exercer essa sigla diversidade, equidade e inclusão, né, na prática? Então, eu trabalhava num salão de beleza durante uns 2 anos. Um belo dia, uma cliente me chamou de canto e falou: olha, tem uma vaga na multinacional que eu trabalho, né, resumindo, e eu gostaria que você prestasse, né, enfim, acho que você fala inglês bem, acho que faz sentido, e eu falo que se ela não tivesse entrado em contato comigo, eu jamais teria aplicado para aquela posição. Eu trabalhava num salão de beleza no subsolo de um shopping, e ela trabalhava no 10º andar desse shopping, onde só tinham grandes empresas, Microsoft, IBM, enfim. E aí foi aí que eu consegui mudar efetivamente a maneira como eu enxergava o trabalho, e eu entendi o papel das pessoas aliadas também. Ela, uma mulher branca,
classe média alta, percebeu em mim que eu tinha, assim, a possibilidade de trabalhar, né, numa multinacional que eu jamais imaginaria que eu poderia estar lá. Então, o que, que é, né, diversidade, equidade e inclusão, né? Muitas pessoas falam DEI, outras falam DEIB, outras falam D&I, mas no final do dia se resume a trazer diversidade e inclusão para todas as pessoas, né? O DEI significa diversidade, equidade e inclusão, o DEIB, diversidade, equidade, inclusão e belonging, né, com a sigla em inglês, que significa pertencimento, e o D&I só diversidade e inclusão, né? E aí tem uma profissional chamada Verna Myers. Ela é a Global Head de Diversidade da Netflix e ela fala na prática o que essa sigla realmente significa. Então, ela fala que diversidade é chamar todas as pessoas para a festa, inclusão é chamar todas as pessoas para dançar. E aí eu faço uma autoria minha aí, me arriscando aqui, em dizer que equidade é dar oportunidade para que efetivamente todas as pessoas se sintam parte dessa festa, né? Então, na prática, o que significaria? Quando eu chegar nessa festa, se uma pessoa cadeirante tem uma rampa de acesso, ou eu vou precisar utilizar a escada para acessar o lobby onde as pessoas estão dançando. Então, a equidade, ela traz esse significado de dar oportunidade de acordo com as diferenças. Então, resumidamente, seria isso. Adorei a analogia do Netflix. Essa analogia é incrível e faz todo sentido mesmo, que não adianta só convidar a pessoa para a festa e ela não se sentir parte, né? Ela não se sentir que ela pode desfrutar da festa com todo mundo e dançar. A gente teve também uma convidada do Impulso Beta no ano passado, que é a Renata Moraes. Ela é fundadora do Impulso Beta, que promove diversidade nas empresas com foco principalmente de gênero, né? Diversidade de gênero. E ela falou que uma coisa que faz muito sentido é diversidade você vê na foto. Se você vê na foto da empresa se ela tem ou não diversidade. Agora, equidade e inclusão, se as pessoas se sentem parte, se elas têm as oportunidades, Exato. Você vai se sentir no dia a dia, né? Exatamente. É exatamente isso. E aí a gente fala que a prática é para além da narrativa, é para além da imagem, é para além da foto. O importante é realmente as pessoas se sentirem parte, porque não adianta você só colocar ali na foto e aí no final do dia você não retém o talento, no final do dia a pessoa não se sente incluída dentro daquele espaço, acaba sendo detrator, né, da cultura da empresa. Então a gente corre uma série de riscos quando a gente não pratica. Por isso que essas siglas estão sempre juntas. Nunca a gente fala só diversidade, ou só inclusão, ou só equidade. Assim, a gente sempre fala sobre as três coisas, porque é um tripé, né? Se a gente não tem um, o outro sai prejudicado, então é importante que a gente tenha todos esses fatores alinhados, né, em conjunto, para que ela realmente funcione. Bom, e sem dúvida, né, eu acho que por isso que está sempre caminhando junto, e aí eu acho que cabe contar um pouquinho mais nessa sua trajetória, quais desafios você encontrou, e assim, como foi, na verdade, né, você contou brevemente, né, a sua trajetória, que você entrou e ela te chamou, e você acabou indo para esse mundo corporativo mais tradicional, mas como é que foi a construção de fato, né, trabalhar nessas áreas e conscientizar as pessoas dessas três letrinhas importantes? Você podia contar pra gente como é que foi e quais desafios você enfrentou nessa jornada? E vem enfrentando, né? Claro, acho que pra mim, assim, eu falo pra todo mundo, não tem como eu desassociar, assim, pra mim, diversidade e inclusão foi muito na prática, porque as pessoas olham pra mim e já vem a diversidade, essa é a realidade, né? Então, por ser mulher negra, por ser mulher bissexual, então, não tinha como eu estar, né? O meu corpo, ele é político, então não tinha como eu estar exercendo qualquer que fosse a função sem que eu tomasse para mim a pauta de diversidade e inclusão e me ver representada nos espaços que eu ocupo. Então, apareceu realmente como de uma dor, né? Eu subi, né? Saí do subsolo, fui para o 10º andar, mas eu era a única mulher negra naquele espaço. Ainda mulheres tinham poucas, as que tinham eram brancas, eu era a única mulher negra e eu ainda não era do quadro de funcionários especificamente, né, de funcionárias, eu era terceirizada. Então ali já me acendeu um alerta do tipo, acho que eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Né? E aí depois dessa empresa que eu trabalhei, que foi a Polycom, eu fui para a Uber, que também, né, super conhecida, revolucionou o mercado. Eu tenho orgulho de falar que eu fui a primeira recepcionista da Uber no Brasil. Então, quando a empresa era muito pequenininha, eu fui contratada, então eu consegui acompanhar todo o hypergrowth da empresa e tal.
E aí lá eu tive a oportunidade, efetivamente, por ser uma empresa americana e o boom nos Estados Unidos em relação à diversidade estava muito mais aquecido do que aqui no Brasil, então eu tive a chance de falar, e eu ainda era a única, né? Então eu falei, galera, é o seguinte, a gente precisa falar sobre esse assunto. E aí eu fui internalizada, e aí quando eu fui internalizada, eu fundei o grupo de afinidade, né, chamado Black Hat Uber, para pautar as questões raciais na empresa, né? Então eu falo que começa das pessoas, com as pessoas, pelas pessoas, né? E precisa ser muito colaborativo. O maior desafio é você furar essa bolha, né? Porque todas as pessoas vivem em bolhas. Embora a gente não perceba, cada um vive na sua bolha, na sua própria realidade. Então, você pensa que você está num lugar onde a maioria das pessoas são homens, brancos, cis, héteros, sem deficiência, classe média alta, sim, e se reconhecem nesse espaço e chega uma pessoa fora ali da curva, né? Então, o maior desafio é você mostrar para essas pessoas que existe valor do outro lado da ponte. Então, a gente tinha o Uber Black na época, eu não estava na Uber, e só tinha essa categoria, não existiam as outras categorias. E aí, o Uber Black atende a quem? Né? Pensa que é o carro mais caro, que é o carro VIP, então ele não acessava as periferias, que era onde eu morava, né, na época. E aí eu comecei a fazer essas provocações, né? Assim, gente, e aí? O aplicativo não funcionava muito bem para Android, mas funcionava muito bem para iOS. Quem usa iOS? Quem tem acesso a iOS? Né? Então, eu comecei a trazer o valor para o negócio. População brasileira, a maioria usa iOS ou usa Android? Uber Black, que a maioria das pessoas conseguem usar Uber Black ou Uber X? Ou Uber Moto, ou Uber Flash, ou Uber whatever, né? Então, foi a partir daí, desse lugar de... A quem esse negócio atende. A quem esse negócio atende, o propósito do negócio, né? É desburocratizar, é trazer acesso para a mobilidade. Quem que vai ter acesso a essa mobilidade? E até tem um impacto financeiro maior para a empresa, né, gente? Exatamente. Então, foi a partir daí que eles lançaram, tipo, o Uber Lite. Existe um aplicativo chamado Uber Lite, que é para quem tem 3G, para quem não tem 4G, para quem tem 2G, que ele é menos carregado, para quem usa Android. Então, foram se criando outras soluções, né? Abriu um Uber Pool, né? Uber Pool, para você dividir. Depois a gente abriu um ponto de pick-up drop-off na favela de Heliópolis, porque as pessoas tinham medo da favela. Então, você gera todo um ecossistema, uma conscientização, para além das pessoas, a gente está falando de pessoas, né? Mas também para o próprio negócio. Então, foi assim. E, inclusive, fica uma sugestão, tá? Não sei se vocês já assistiram, mas tem não sei em qual plataforma, mas tem hoje uma série contando a história da Uber, porque a própria Uber nos Estados Unidos, ela teve uma série de problemas de falta de diversidade no início, né? E, especialmente falando de gênero, né? As mulheres tinham experiência... Eu assisti toda a série. É uma série que eu recomendo porque... Acho que é Super Pumped. Super Pumped. Em inglês, eu não sei se tem em português uma tradução. Mas enfim, acho que não. Você colocar série Uber que tá disponível em alguma plataforma que eu vi, porque tem várias hoje em dia, né? Tem da história do WeWork, tem história da Teranos também, várias empresas ou startups que viraram unicórnio e contando um pouquinho desse crescimento, como foi. E no caso da Uber mesmo. Então, eu imagino que esse aprendizado e o que você trouxe aqui para o Brasil tinha esse mesmo movimento acontecendo lá nos Estados Unidos. E eles próprios sofreram com isso. Eles sofreram muito. Tanto é que o próprio CEO acabou saindo, né? Lá atrás. Exatamente. Esse é o poder da diversidade nas organizações, sabe? Então, e aí também eu comecei a fazer parte do board global, né? Focado em raça da Uber. Então, eu trazia essas histórias para eles, porque é uma outra realidade, né? Quando você trabalha numa multinacional, Brasil é uma coisa, Estados Unidos é outra, México é outra, Argentina é outra. Diversidade e inclusão é muito cultural também, é muito de contexto. Então, é importante você saber as diferenças entre cada localização quando você for trabalhar. Mas é isso, um desafio pode se tornar uma oportunidade também. A gente fala sempre isso, o poder da diversidade. Quando você tem diversidade dentro de um time, você vai ter muito mais diferença de perspectivas. Muito mais diversidade de perspectivas. Exato. É o que você falou, no Uber você viu uma oportunidade, porque você já tinha vivido aquilo. Então, essa questão, muitas vezes as empresas não param para pensar nisso. Elas veem diversidade e inclusão como algo para mostrar que tem, assistencialista, mas não pensam no poder que isso gera, né? Para gerar até valor para o negócio. E você falou também que um dos grandes problemas das empresas é que a maior parte das lideranças são homens brancos formados nas melhores escolas, universidades, e não tem espaço para outros grupos que são subrepresentados.
Como que as empresas podem fazer para mudar esse quadro, né? Porque eu vejo que as empresas focam muito em trazer pessoas de grupos subrepresentados, mas não em ajudar essas pessoas a subirem dentro da empresa e chegarem em cargos de decisão, né? Eu acho que o primeiro passo é dar acesso à oportunidade, né? Como eu falei lá atrás, se há 15 anos atrás uma pessoa não tivesse me cutucado e dito: ei, você é boa, eu te observo, o seu inglês é muito bom, você tem chance sim de trabalhar na empresa que eu trabalho. Eu não sei como seria minha vida hoje, sendo bem sincera, assim, né? Porque mudou o patamar da minha família, né? Quando você trabalha numa multinacional, a gente sabe, e a renda de pessoas que são de grupo subrepresentado nunca é só para aquela pessoa. Exatamente. Você muda um ecossistema gigantesco, né? Então eu falo que a minha mãe deixou de ser faxineira depois que eu comecei a ascender na minha carreira. Hoje ela é uma empresária, porque ela viu a possibilidade em mim, mas antes não existia essa possibilidade. Então acho que o primeiro passo é você entender que não é único, assim, quando você trabalha com diversidade, você está oportunizando uma pessoa, nunca é só aquela pessoa que você está impactando. Você está impactando todo um ecossistema de desigualdade social. Então, você está trazendo muito mais igualdade social quando você dá oportunidade para outras pessoas. E que não é um favor. É o mínimo que você pode fazer enquanto cidadão, enquanto organização, né? Então, e que existe valor. Porque as pessoas também acham que, só porque a pessoa é da periferia, não é inteligente. Sim. Ou, nossa, tadinho, vamos dar oportunidade? E não, são pessoas que, assim, só precisa dar oportunidade para mostrar que realmente elas conseguem, para mostrar que realmente elas elas conseguem se capacitar, elas têm potencial, né? Então, a minha maior dica é dar oportunidade. Como? Faz processo seletivo, né, ou programas de diversidade e inclusão com ação afirmativa. A vaga é afirmativa, a vaga é exclusiva. Ou mesmo que você não queira fazer a vaga exclusiva, faça um disclaimer de que essas pessoas são bem-vindas no seu processo, né? Fale que você não está procurando por pedigree como a gente chama, né? Universidade tal, fulaninho tal, ou QI, né? O famoso quem indica. Que fez intercâmbio não sei aonde. Fez intercâmbio não sei aonde, tipo, verbaliza de que aquele espaço, ele é para todas as pessoas, né? Porque às vezes o que falta é só isso, assim. Talvez se lá atrás a pessoa, a vaga, ou sei lá, a empresa te dissesse diversa, eu estaria mais inclinada a aplicar. Mas não me pareceu, né? Me pareceu, assim, impossível. Né? Às vezes a gente descreve as empresas, o site, a vaga, como se fosse missão impossível. E ao invés de a gente estar incluindo pessoas, a gente está perpetuando uma exclusão. Então, são esses pequenos ajustes assim, que a gente consegue fazer. Mostra quem são os funcionários, são pessoas que são como eu? Será que eu vou me sentir representada? Sim. Porque se você sempre mostra as mesmas caras, exato, é um ambiente hostil, talvez, para mim, sabe? Então, assim, dica não falta, e não é nada que você precisa investir bilhões de dólares, sabe? São coisas que você consegue fazer aos pouquinhos que já faz uma baita diferença. Eu queria só adicionar isso que a Cí tá falando, porque acho que tem a parte de oportunizar, que é importante, mas tem também, e eu acredito, falo muito sobre isso, o grupo estratégico, o C-level da companhia precisa entender o valor da diversidade e precisa entender que o ambiente precisa ser inclusivo para todas as pessoas. Porque a gente fala muito de contratação, né? A gente precisa trazer ações afirmativas, ótimo, é uma porta de entrada para oportunizar as pessoas entrarem naquele ambiente. Mas se eu não tenho um C-level que está comprometido em realmente fazer com que as pessoas se desenvolvam, em dado momento, algum investimento financeiro vai precisar ser feito, se essas pessoas não estão genuinamente engajadas, as ações de diversidade elas acabam sendo minguadas, né? Elas não têm continuidade, elas precisam ser colocadas na agenda estratégica da companhia. Tipo, diversidade é um pilar importante quando eu penso em pessoas e quando eu penso em negócios. Se eu tenho um ambiente que ele é mais diverso, eu tenho um ambiente mais inovativo, eu tenho um ambiente onde as pessoas trabalham melhor, onde elas produzem mais e, consequentemente, eu, enquanto pessoa que recebo os lucros, eu também sou impactado porque o meu negócio ele vai melhor. Então,
conseguir fazer com que quem tem a tomada de decisão também se engaje no tema, porque o que a gente vê muitas vezes, né, ainda mais agora, né, com Black HR, muita gente quer falar de diversidade, mas é muito bottom-up. Tem que ser bottom-up, de baixo para cima, assim, e geralmente é assim que começa, mas tem iniciativas que tem que ser top-down. Então, Porque se a liderança não engajar, vai perder completamente a credibilidade. E perde força, não ganha atração, e sempre vai ser visto dentro da empresa como aquele grupo de pessoas que está ali tentando fazer assistencialismo ou caridade, e não é sobre isso. Né? A gente precisa começar a falar cada vez mais de diversidade como um pilar estratégico de empresa, um pilar estratégico de negócio. Assim como, né, o exemplo que se deu, a quem atende, né? Quando você tem carros chiques em bairros chiques, sendo que a maioria da população brasileira é negra, é periférica e é mulher, né? Então, acho que ter isso em mente, quando a gente pensa, né, em altos executivos, acho que é super importante para que o tema tenha o devido valor e o devido tamanho dentro das empresas. Você tocou num ponto, Lê, que a gente até queria entrar nisso, tá? Eu já volto um pouquinho para um outro ponto também que eu queria falar, contando da área mesmo de DI, como na prática ela funciona, mas já que você trouxe isso, que eu acho muito importante, eu acho que vale a gente aqui discutir como mostrar de fato isso para as organizações, mostrar os benefícios de você ter mais diversidade, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de mudança, especialmente organizações mais tradicionais, sempre tem resistência. Não tem como, né, gente? Sempre vai ter resistência. Então, como é que a gente quebra essa resistência? Como é que a gente mostra na prática os benefícios? Como a gente falou, para a Uber, foi benefício financeiro também, gente. No final das contas, naquele momento, eles viram que ter Uber X, Uber Pool para dividir, para dar carona e outras opções, e um time mais diverso que entende a dor do cliente, porque também não adianta você atender um público que você não tem ninguém representando aquele público, né? Com certeza, exatamente. E até, pegando isso, né, que a Leti trouxe, para empresas tradicionais, é muito comum para startups, né, as empresas mais novas já chegar falando sobre diversidade e inclusão, e diversidade já ser um pilar, né, estratégico da empresa. Para as mais tradicionais ou mais antigas, eu diria assim, corre. Porque essa geração que está vindo aí, não falo nem da nossa, que já pegou, né, internet, Wi-Fi, mas essa geração tem uma irmã de 14 anos. Eu tenho, a minha irmã tem amigas também da mesma idade, que elas selecionam, assim, vou abrir conta no banco, deixa eu ver se esse banco realmente é para mim, se ele atende realmente as ODS. Então, assim, as empresas tradicionais, se elas querem perpetuar, continuar sendo centenárias, o que quer que seja, está vindo um público aí que é muito diferente. E é um público que está consumindo. E está consumindo de maneira muito mais consciente do que nossos avós, do que nossos pais, até mesmo do que nós mesmos, né? Então, assim, a Nasdaq, 2021, se eu não me engano, a Nasdaq abriu uma regra para empresas que vão ser listadas na Bolsa, onde ela dizia, se você quer ser listada aqui, pelo menos uma pessoa do seu conselho precisa ser de um grupo subrepresentado. E se você não tiver, você tem que me dizer o porquê você não teve. Do contrário, esquece. Na Nasdaq você não vai abrir bolsa. Ou seja, a gente está falando de uma bolsa americana de muita relevância. Que antigamente só tinha homens, brancos. Então, assim, os investidores, né, as investidoras, hoje, não olha só para o produto, para a qualidade, o quanto de lucro, mas tem essa perspectiva também de diversidade e inclusão. E todas as ODSs, elas pautam diversidade e inclusão. Aliás, esse tema que você falou é exatamente isso. Os consumidores, as pessoas que, quando vão trabalhar nas empresas, os colaboradores olham empresas que têm diversidade. Exatamente. Porque senão eles não vão se sentir representados e vão sair rapidamente. A gente fala, né, de salário emocional, né? A gente tá falando esses dias. E os investidores também. Inclusive, vou até aproveitar o gancho. A gente ganhou esse prêmio aqui de um dos nossos investidores, que é a ACE, como a startup mais diversa do portfólio. Que legal, parabéns. Mas olha só, um dos fundos que investe na gente, eles dão tanta importância para esse tema que eles reconhecem as startups que têm mais diversidade. Sim. E isso está na agenda de todo mundo. Se não tiver diversidade, vai ficar para trás. É isso, vai ficar para trás. Eu fiz uma conversa com uma pessoa, enfim, que eu trabalhei há um tempo atrás, e justamente ela queria um benching para falar de D&I, porque, a gente vai participar de uma nova rodada de investimentos e o investidor,
quais práticas de diversidade e inclusão vocês têm ou não. Ah, não tem? O que vocês estão pensando em fazer? Então é isso, tipo, quem está fazendo, continue, priorizem, e quem não tá, corra. Começa a né? fazer, porque você vai começar a perder investimento, assim. E é uma galera que hoje, eu não meus pais, não, imagina, não sabem nem o que é investimento, não investiam. Eu já penso em investir, com Exato. certeza se eu tiver filhos, elas vão pensar em investimento. Então, assim, e que investimento é esse? Não só o monetário, mas aonde eu estou colocando o meu dinheiro, para onde está indo, né? Então, essa conscientização das pessoas que estão vindo nessa nova geração vai ser muito, muito, muito crucial e importante para manter empresas ainda no mercado ou para quebrar outras empresas. Exatamente. Bom, então acho que é o momento de a gente falar na prática como é que funciona uma área como essa numa grande empresa, tá? No caso, hoje você tá na Nubank, mas eu acho que qualquer grande empresa, mais com esse olhar mais moderno, que já entendeu a importância disso, já tem uma área estruturada, né, de DI. Sim. Como é que é na prática, né? Para quem não conhece tanto, como é que funciona? Você tá dentro da estrutura de recursos humanos, mas tem autonomia para a tomada de decisão, para traçar estratégias, métricas? Quais são as métricas que normalmente a gente deve olhar? Cada empresa tem uma estrutura de diversidade diferente, né? Tem empresas que têm a diversidade diretamente respondendo para o CEO. Tem empresas que têm diversidade dentro do RH. Então, difere muito de empresa para empresa. Existem esses dois modelos. Na prática, assim, diversidade não pode ser tratado como um puxadinho. Ou, eu, como sou mulher negra, eu posso trabalhar com diversidade. Não. As pessoas confundem muito isso. Não, porque eu sou do marcador social X. E, portanto, eu posso falar sobre diversidade e inclusão. Sim, você pode, desde da sua perspectiva pessoal, né? Às vezes até perspectiva profissional. Mas eu estudei bastante, né? Eu sou uma especialista na área. Você precisa, além de eu estar no marcador, para além da sua visão, da sua perspectiva pessoal. Você precisa ter uma área realmente de pessoas especialistas na pauta, né? No comecinho, pode ser o grupo de afinidade ali, às vezes empresas de pequeno porte, não consegue ter uma estrutura, né, de diversidade com head, com especialista por área e tal, mas é extremamente importante que exista essa área, né? Então, que você tenha um head ou que você tenha uma pessoa especialista, mas que tenha esse cuidado, assim como se você fosse abrir uma área de RH ou uma área de vendas. O mesmo cuidado que você tem com outras áreas estratégicas, você precisa replicar com a área de diversidade e inclusão. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é o diagnóstico, né? Então, assim, como que está a minha empresa? Será que realmente a minha empresa... Porque às vezes a pessoa fala, não, está no nosso valor. Não, mas a gente é diverso. Será? Nossa, então, cultura, a né? cultura. E cultura é muito subjetivo, etéreo, né? Assim, é muito subjetivo. Então, assim, na sua pesquisa de clima, tem um tópico lá de pertencimento? Tem um tópico sobre diversidade e inclusão? Se não tem, vale a pena. Você mensura a quantidade, números de pessoas, de grupos subrepresentados? Exatamente, tem um censo, né? Então, assim, de rodar um censo, fazer um diagnóstico, rodar um censo. Hoje a gente tem uma lei LGPD que nos permite fazer algumas perguntas específicas de dados demográficos. Então, você pode rodar um censo, amarelo, preto, pardo, branco, indígena, entender como é que tá a população. Agora, 95% é branco. 1% é negro, 4% é amarelo. No Brasil, a gente tem 57% de pessoas autodeclaradas negras. A minha empresa é diversa. E aí, com base nesses marcadores, né, nesses dados, você consegue, sim, traçar metas, objetivos, OKRs e entender melhor. Então, eu partiria primeiro do diagnóstico, né? Diagnóstico. Ou seja, se conhecer a sua empresa, a sua realidade, ter dados, né, gente, acima de tudo. Sim. Eu acho que os dados realmente nos norteiam hoje em qualquer área. E agora, gente, eu acho que a gente vai tá caminhando para o fim, infelizmente, da primeira parte, tá? Da nossa discussão, porque a gente vai ter a segunda parte em breve, então as pessoas vão poder continuar ouvindo no próximo episódio mais sobre esse assunto. Mas eu queria fechar o episódio hoje contando um pouquinho mais da Black HR, tá? O que é a Black HR? Conta, vocês falaram por cima, mas eu queria que a gente, né, fechasse aqui por que vocês fizeram esse movimento juntas, vocês são sócias fundadoras. Sim. E qual que é o objetivo? Os objetivos, quais são as iniciativas? O que é na prática também a Black HR? Eu acho que todas as startups ou empresas, elas nascem de uma dor, né? Então, acho que com a gente não foi diferente. Um incômodo gigante. Um incômodo, nós somos todas mulheres, então somos todas mulheres que se autodeclaram como pessoas, como mulheres pretas. E aí a gente ia nos espaços
um evento de RH-X, o outro, não sei o quê. E a gente chegava lá, ou era só a gente, ou era um grupinho muito pequeno. A gente falava, cara, como assim? Não é possível que só tem esse mínimo de pessoas falando sobre RH que se identifique como a gente, que a gente se identifique com essas pessoas. Então, foi daí que surgiu o Black HR, né? Que foi para trazer essa perspectiva de pessoas negras dentro do RH, porque é diferente. Cada um tem a sua individualidade, traz a sua bagagem, sua história. Então, surgiu dessa dor, e aí nós 4 nos reunimos e falamos, vamos criar. Vamos fazer um evento para ver, mais ou menos, quantas pessoas tem no RH que se identifica com a gente. Né? Iria num evento específico para pessoas negras, o nosso evento bombou. Olha! Ultimamente. E aí a gente fez o evento, e o evento, assim, vieram muitas pessoas que a gente não imaginava, assim. Acho que umas 60, sei lá. Acho que a gente tinha capacidade para 40, a gente ficou com uma listinha de espera, né? A gente pensou, vamos fazer algo pequeno, né, pra gente Petit comitê. ter um termômetro. Foi num sábado de manhã, no sábado começou chovendo, pré-eleição, assim, pré-eleição, então foi todo um cenário que talvez não contava muito para que ele fosse um sucesso, e realmente foi. Foi quando a gente realmente se certificou de que, cara, tem pessoas pretas no RH e essas pessoas estão querendo ser vistas, ouvidas e principalmente se reconhecerem entre si, né, e sair um pouco dessa sensação de estou sozinho, sou a única pessoa negra do RH da minha empresa. Então é muito um movimento que veio no incômodo e que parte para um lugar que a gente fala de aquilombada, a gente está junto, né? E como que a gente cria soluções a partir do momento que a gente se conhece e se reconhece para transformar o RH. Embora seja feita por pessoas, né, enfim, mulheres e pessoas negras, e para pessoas negras a gente também entendeu que era uma dor das empresas. Exato. Né, de entender esse funcionário, de entender esse perfil, de trazer um pouco mais de diversidade também, e de liderança mesmo, né? Então, é uma consultoria de RH, o foco é trazer o protagonismo de pessoas negras, então, tudo que a gente faz tem como protagonista uma pessoa negra, né? Enfim, mas não é só para pessoas negras, né? É para as empresas também. Então, assim, quero fazer um diagnóstico, quero saber um pouco mais. A gente faz todo o serviço de consultoria de RH. Que legal, mas vocês viram que realmente existe um movimento, tá se formando um movimento, sim, né? Sim. E o primeiro passo para a mudança é esse, é ter vontade de mudar. Exato. E as empresas estão mostrando que elas querem Sim. mudar, que elas querem implementar ações para mudar o cenário atual, né? Sim, tem mercado e tem demanda. Sim. Então, eu acho que a gente foi muito assertiva. Eu, Cíntia, Priscila Souza e Jéssica Sandin, somos 4 sócias fundadoras. Acho que foi um encontro muito feliz, né? E muito assertivo da gente realmente fundar o Black HR. Estamos começando, mas com perspectivas muito, muito interessantes, assim, pelo que a gente tem conversado no mercado, pelas pessoas que vêm nos acessar. Então, tem sido bem bacana essa jornada. Que legal. Ô, gente, e parabéns, viu, pela essa iniciativa. E eu queria deixar aqui como insight que o RH cuida de pessoas, né? Então, se o próprio RH já começa a não ter esse espaço, se a gente para pensar, como vocês falaram, pô, somos as únicas negras no RH, como é que pode? Então, se o próprio RH já começa, né, com a falta de diversidade, como é que uma empresa inteira vai olhar para isso, vai entender? Então, começa no RH. O RH, para mim, é o principal pilar para mostrar a importância de você ter pessoas subrepresentadas, pessoas de todos os tipos que vão entender as necessidades de qualquer grupo que a gente esteja falando, né, gente? Então, o RH tem sim, acho que a missão de olhar para isso antes de tudo, né? Se eu for dar uma dica para uma empresa tradicional que ainda não olha para isso, começa pelo RH. E aí vem essa iniciativa de vocês mostrando, olha só, dentro do RH mesmo, a gente era minoria e não se via representada. Exato. Né? Exato. E aí eu queria agradecer vocês e deixar um espaço para vocês divulgarem. Quem quiser conhecer mais sobre a Black HR, sobre a consultoria, quais são as redes sociais, como as pessoas te acham vocês? Isso aí. É só procurar Black HR Brasil, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Instagram. O meu LinkedIn também, Cíntia Oliveira, Letícia Januário, também fica super à vontade para nos acessarem, fazer bench, conversar. A nossa ideia é disseminar conhecimento, né? Da nossa perspectiva de coletividade e de afrocentricidade é muito diferente. Então, a gente não quer ter o conhecimento só pra gente. A ideia é que a gente
transpasse, né? Transborde esse conhecimento para outras pessoas. Então, super à vontade de nos procurar. Boa. Legal, parabéns HR pela iniciativa. é HR, tá? Black, Isso, Black HR, Ah, isso é Brasil importante, com né? S. Boa. Acho que é importante, né? Só pra... Bom ponto, bom ponto. Obrigado, viu, gente? Parabéns pela iniciativa. Obrigada, que agradeço. Muito obrigada. Obrigada também aos nossos ouvintes, né, que sempre nos acompanham, ou também quem assiste no YouTube, o nosso podcast. Queria deixar aqui uma dica para vocês, gente, que essa conversa não termina aqui. Nós temos a segunda parte da discussão, que vai focar mais em recrutamento, que é um ponto essencial, né, quando a gente está falando em aumentar a diversidade dentro das organizações. Então, eu deixo o convite aqui para a nossa segunda parte deste episódio, que em breve estará disponível. Até mais, gente!